Bom dia, Patrícia! Bom dia, Lívia. Muito bom, né? Podermos estar aqui juntas para ouvir os depoimentos dessas práticas escolares que ajudam a gente a pensar as formas do silenciamento na escola. Vamos ouvir a professora Talita? Ela gravou para a gente algumas reflexões que me parecem muito pertinentes. A Talita é professora da educação infantil e trabalha com o primeiro ano no processo de alfabetização. O que mais me chamou a atenção na fala dela, Patrícia, foi como a participação em um grupo de estudos na universidade permitiu que ela ampliasse a compreensão sobre o seu próprio fazer docente. Muito bom isso, né, Lívia? Quando os colegas apontam que esse acesso à universidade, ao domínio teórico, são fundamentais, né? À inventividade do docente. Fiquei muito animada com a fala dela. Com certeza, então vamos ouvi-la? O papel da apostila, nesse processo de ensinar e aprender, na minha prática como professora e para os meus alunos, ele ainda é um papel para mim, assim, de muito conflito. Eu trabalho com material apostilado desde quando eu me formei, em 2010. Então, esse é um assunto que, por muito tempo, eu encontrei ali na apostila um apoio que era, para mim, o fundamental. E o meu discurso muitas vezes foi: poxa, trabalhar com material apostilado é muito mais fácil. E a partir do momento que eu entro num grupo de estudos, eu começo a refletir e entrar em conflito com essa situação. Então é muito engraçado, mas é um engraçado que eu digo, mas assim, um engraçado de conflito para mim, para conseguir entender esse meu papel como professora e essa minha visão também desse ensino com as crianças, essa construção desse sentido do que eles estão aprendendo. Muito interessante, né, Lívia? Como ela percebe que o papel do professor tem que ser construído junto com o aluno, senão não tem sentido, né? Você não cria uma ambiência escolar. E como que essa apostila, que no início parecia assim tão legal, de repente compromete essa dinâmica, compromete a construção desse percurso. E eu acho muito interessante, né, que essa palavra apoio que ela usa para descrever o conforto que ela tem com a apostila nos primeiros anos de docência, que é um indicador da carência que os professores sofrem nesse momento da praxis. A apostila vai ocupando o espaço, né, dessa deserção do trabalho coletivo dentro da escola, um trabalho que é a chave do campo pedagógico e que deveria ser o responsável por recriar e refundar esse conhecimento a partir de um fazer coletivo. Mesmo, né, quando ela fala que se sentia um pouco abandonada, né, Lívia? Essa prática que ela foi se dando conta e que foi se evidenciando na relação com cada um dos alunos, né? E com a riqueza que cada uma dessas crianças traz, esse repertório, né? E que funda um ineditismo nessa experiência, ela ficou impressionada com isso. Ela entendeu que esse era o caminho, né, na sala de aula, e que a apostila, de fato, não contribui para que haja riqueza nessa relação, porque ela limita essa relação. Na verdade, né, ela censura todas essas possibilidades. Ah, de uma beleza singular essa reflexão da professora Talita. E a Eni Orlandi, no livro As Formas do Silêncio, explicita bem a interdição que a censura determina sobre a circulação do sujeito. Ela afirma, Patrícia, que essa asfixia ocorre determinando, controlando, submetendo a posição do sujeito que enuncia. E como é a posição, né, que o sujeito ocupa, que lhe permite enunciar, dizer. Então, esse sujeito torna-se um prisioneiro desse lugar onde só é permitido produzir os sentidos que não lhe são os proibidos. Ou seja, né, Lívia, a apostila subtrai completamente a possibilidade do professor ser autor, né? Ele não tem por onde se reconhecer e se identificar
com o dizer dele, com aquilo que ele acredita. A Thalita evidencia esse conflito de um jeito tão claro, né, para gente. Ela revela que é impossível se ver representada socialmente na figura de docente enquanto ela não controla essa prática escolar, né? Enquanto esse poder está na mão de uma apostila e que vai dizer para ela como que essa ambiência intelectual tem que se dar, ou seja, fora dela, né? Fora da relação dela com os alunos. E principalmente por um lastro ético, né, Patrícia? Tão caro a quem ocupa esse lugar. Se esse contrato, né, que é feito entre professor e aluno, esse processo, essa relação ética, né, que você está falando, Lívia, esse compromisso, né, daquilo que a gente quer construir, fazer junto, fica impedido, se a apostila censura e não permite isso, então, poxa, né, essa ideia de estrutura, de enrijecimento, de seriação, de formatação, desse material, né, desse sistema, eles têm coragem de chamar isso de sistema educativo, né, desse sistema educativo que foi produzido, sabe-se lá onde. Então, esse professor acaba não conseguindo se apresentar aos alunos, né? Acaba não sendo uma autoridade, ele jamais vai ser reconhecido pelos seus alunos. Sim, acaba sendo uma voz desconhecida. E a gente tem mais depoimentos que caminham nesse sentido. Patrícia, vamos ouvir? Lógico, vamos ouvir. Para mim, a apostila não é o melhor jeito para aprender, pois não é os professores que preparam. De vez em quando eles ficam perdidos. Quando a gente aprende com a apostila, eu sinto que a gente não está aprendendo. A gente só está decorando para as provas. A apostila é talvez a coisa mais importante para minha escola, porque é dela que vem todo o conteúdo que a gente aprende, toda a forma que os professores dão aula pra gente, mas de alguma forma isso acaba padronizando as aulas e meio que deixa tudo mais chato e mais cansativo. Poxa, Lívia, você vê, esses estudantes estão em momentos tão distintos dos percursos de formação escolar, mas todos eles, né, sem exceção, trazem nas falas esse distanciamento entre a concepção do saber que está ali organizado na apostila e a figura do docente, né, desse professor. É como se fosse dissociado, né? A execução em sala de aula, ela fica rompida. Esse professor não conversa com essa apostila, né? Ele, não, ele é um ventríloco desse saber. E o Lucas, quando ele fala perdidos, nossa, me dá até um frio na barriga, né? O aluno percebendo que esse professor está completamente descontextualizado da construção daquele dizer. Então, se a gente pensar na ideia do sentido que a Eni Orlandi propõe no livro dela, a gente está vendo que esse processo de constituição, formulação e circulação desse sentido foi jogado pela janela, né? Esse sujeito docente não executa a função autor, ela está silenciada, né? Ela está completamente impedida pela censura da apostila. E no contexto de sala de aula, o que vai prevalecer é o não dizer desse professor. E a gente sabe que o saber docente ele é composto de vários saberes, né, Patrícia? Tem os saberes disciplinares, os saberes curriculares e os saberes experienciais, né, os saberes de vida do professor. Eles precisam imprimir na sua docência, ou seja, na escolha dos seus conteúdos, das suas práticas, das suas análises e das avaliações, essa reflexão crítica sobre as suas aspirações e as suas visões de mundo. Essa autonomia é fundamental para que a autoria seja compreendida pelo estudante como uma qualidade educativa, como uma qualidade que inexiste aí nesses três depoimentos. Como a gente pôde ver para Helena, por exemplo, não existe professor autor. A apostila é um corpo morto, cheio de conteúdo sem sentido e que precisa ser reproduzido alienadamente. Para o João Vitor, já o tratamento dos saberes, né, tanto de forma quantitativa quanto qualitativa, está completamente desligado dos recursos educativos que cada docente poderia desenvolver e incrementar a partir da sua área do saber, do seu repertório, ou até mesmo, né, da sua experiência.
E o que que você acha disso, Patrícia? Podemos considerar isso como uma censura? Com certeza, Lívia. Quando o João Vitor fala que está desligado, né, que ele não vê conexão, fica claro que esse dizer do material, né, é um dizer vazio, é um dizer que não está apoiado nesse autor sujeito, né, nesse professor autor. E como a Eni Orlandi afirma, não é porque o sujeito, né, não é porque esse professor não tem informação, ou porque ele não sabe, imagina que ele não tem o repertório, né? Ou porque ele não diz, mas é porque o silêncio dessa censura, né, esvazia o direito desse professor ser autor. Então, não é uma coincidência entre o não dizer e o não saber. Ele sabe, né? É como os depoimentos revelam para a gente. Ele sabe, ele sente que esse professor tem potência, mas essa potência, ela não se traduz, né? Sim. Eu não crio as coisas, tudo que eu vejo é da apostila e não de mim. Ah, então eu sou meio que um apostilado, né? A adoção da apostila conspira contra a presença da vida na sala de aula, pois ela inibe caminhos mais vigorosos. A sala de aula precisa ser o local de fruição da vida, ampliando os contextos de cada estudante, permitindo a interação aluno-professor, aluno-aluno, permitindo que todos os sujeitos transitem livres no percurso dos sentidos. Esse é mais um episódio do nosso podcast As Formas do Silêncio. Eu sou a professora Lívia Leiria. E eu sou a professora Patrícia Pereira, membros do GEPAL.